A graça e a paz a todos que têm entrado em nosso canal para conhecer as obras que nós temos apresentado aqui no canal. Também quero deixar aqui os meus agradecimentos aos nossos inscritos. E se você gostar desse vídeo, deixa o seu like e assim você estará ajudando o nosso canal a crescer. Bom, hoje eu quero apresentar para vocês a teologia sistemática de Charles Hodge. Charles Hodge é conhecido por muitos como o Velho, carinhosamente assim descrito pelo Dr. Martin Lloyd-Jones, um teólogo muito importante na história da igreja. Ele atuou ali no século 17, de 1700 a 1800, graduou-se em Princeton e foi um grande estudioso da palavra de Deus e cuja obra hoje ela é aí considerada referência para a pesquisa na área de teologia. Só para olharmos a sua obra, dá para vermos aqui o peso que foi este teólogo, uma obra de um único volume, com quase 2.000 páginas. E o mais impressionante é que esta obra está disponível hoje, ainda em língua portuguesa. Apesar do tempo, ela de forma alguma está ultrapassada, mas tem servido aí de base para a pesquisa e para o desenvolvimento da teologia sistemática de uma forma completa. Quase 2.000 páginas. Charles Hodge nasceu em 28 de dezembro de 1797 em Filadélfia. Aos 14 anos, começou a estudar na faculdade de Nova Jersey. Foi ali que se converteu e também passou a frequentar a igreja presbiteriana de Princeton. Em 1816, se inscreveu no Princeton Theological Seminary e graduou-se em 1819. Passou a lecionar neste seminário. Em 1820, com a idade de 23 anos, em 1821 foi ordenado e no ano seguinte foi eleito como professor de literatura oriental. Podemos ver aqui pela descrição que se faz na contracapa que Hodge começou a estudar muito cedo e isso lhe deu tempo para se aprofundar na teologia sistemática. A fonte que Hodge bebeu não poderia ser outra senão a de François Turrentine, os teólogos ali de Princeton. E aqui nós temos esta obra sistemática. Eu encapei a minha obra aqui, coloquei plástico nela para que ela durasse um pouco mais. Mas tem essa capa brilhante, Teologia Sistemática, disponível ainda pela editora Ragnos. Nós temos aqui então esta obra imensa, grande, Teologia Sistemática, que ainda é relevante nos dias de hoje. Essa edição aqui que eu comprei ali em 2021 mais ou menos, 2020 para 2021, é a última reimpressão, pelo menos desta aqui, que está marcada agosto de 2020. Traz aqui então os agradecimentos daqueles que ajudaram aí a trazer a obra para o Brasil. Prefácio à edição brasileira, e já começa dizendo aqui, né? Ao traduzir e editar o Velho Hodge. Então, velho é um termo aí carinhoso que
os teólogos e aqueles que lidam com a obra de Rod se refere a este teólogo, porque a sua obra é muito importante no desenvolvimento da teologia. Então nós temos aqui este prefácio à edição brasileira, escrito em São Paulo, Martins, fundador e diretor de edição Paracletos. O mais importante, né? Nós vamos aqui para o índice, o sumário desta obra, e eu vou já adiantar para vocês que é um índice imenso devido ao tamanho da obra, quase 2.000 páginas, e a letra desta página, a fonte desta página, a fonte deste livro, melhor assim dizendo, é uma fonte pequena, tá? Uma fonte pequena. Se eles melhorassem um pouco mais a fonte, não teria condições de fazer em um único volume, teria que ser em 2 volumes aí, ou até 3 volumes, para que se tornasse assim bem agradável para o estudo. Mas a divisão da obra está perfeitamente aqui clara, dá para se compreender o texto. Então temos aqui o sumário. Vejam bem vejam bem a riqueza da obra de Charles Hodge. Ele começa aqui com Teologia, uma ciência, o método teológico, o método especulativo, o método místico, o método indutivo, o método indutivo como aplicado à teologia. Então ele vai começar aqui a sua obra trazendo vários métodos de conhecimento, ou de interpretação, ou de aplicação da teologia sistemática. As escrituras contêm todos os fatos da teologia, então ele vai direto à fonte aqui, apesar de falar muito sobre o desenvolvimento da teologia ao longo dos séculos, ele diz aqui a escritura contém todos os fatos da teologia na página 11. Capítulo 2, Teologia, sua natureza, os fatos da natureza revelam a Deus, resposta aos argumentos anteriores, argumentos bíblicos em prol da tradução natural, o que as Escrituras ensinam quanto à salvação que as Escrituras ensinam enquanto a salvação e assim segue então salvação os adultos, condenação, as condições necessárias da salvação, e aqui ele vai trazer então em toda a sua argumentação as objeções aos assuntos decorridos aqui. A teologia cristã, o capítulo 3 traz o racionalismo, então ele vai entrar aqui no pensamento aí, da filosofia em si, significado e uso do termo, racionalismo deísta, possibilidade de uma revelação supernatural, necessidade de uma revelação sobrenatural. As escrituras contêm tal revelação. A segunda forma de racionalismo, sua natureza, refutação à história, dogmatismo, ou a terceira forma de racionalismo, significado do termo, refutação própria da razão em questão de religião, a razão, necessidade para o cumprimento de uma nova revelação. A razão deve julgar a credibilidade de uma revelação, a razão deve julgar as evidências de uma revelação, relação da filosofia com a ação, sentido, questões da fé. O capítulo 3 aqui vai tratar de uma forma mais filosófica em relação a
a revelação e o racionalismo. Capítulo de número 4, ele vai entrar aqui no termo místico, né? Assim se refere os teólogos aí reformados com relação às experiências cristãs. Eles dizem, colocam nesses termos místico, né? Significado dos termos entusiasmo, misticismo, o uso filosófico do termo, o sentido em que os cristãos evangélicos são chamados, e aí ele segue o seu prefácio. Vejam, é um prefácio exatamente muito grande devido ao tamanho da obra, mas é um prefácio, ele é bem aqui detalhado, tá? Místico, o sistema em que faz das emoções, a fonte do conhecimento, o misticismo como conhecimento histórico eclesiástico, o misticismo na igreja primitiva, montanismo aqui é uma filosofia e uma ideologia cristã, assim chamado Dionísio, o areopagista. Então volta ali para o período dos pais para explicar o montanismo e ali a ascensão do misticismo, o misticismo durante a Idade Média, características gerais desse período, místicos medievais, o misticismo na e depois da Reforma, efeitos da Reforma na mente popular, místicos entre os reformadores, pietismo, aqui uma outra linha dentro do misticismo, seu caráter geral, líderes desse movimento, os quakers ou amigos, sua origem e primórdios, sua doutrina, a doutrina dos amigos, quanto à luz interior concedida a todos os homens, objeções à teoria mística. Então, quando ele fala aqui o termo místico, não é o termo como nós o conhecemos hoje, ou como ele é aplicado hoje, né? Místico aqui tem muito a ver com a prática, tem muito a ver com os movimentos dentro da igreja ali, aonde leva ali o exagero ou o uso das emoções na liturgia de culto. Então ele vai trazer aqui desde os pais da igreja até os períodos em que ele viveu o relacionamento aí do misticismo. Doutrina católica romana concernente à regra da fé. Ele entra aqui então na doutrina católica romana, trata bem aqui também declaração da doutrina católica romana concernente às escrituras, a tradição, o ofício da igreja como mestra, o exame da doutrina romanismo, o exame da doutrina da igreja de Roma sobre a tradição. E aí ele vai trazer aqui diversos assuntos relacionados também aqui ao catolicismo. No capítulo 6, regra de fé e fé protestante. Vai aqui então entrar na área do protestantismo, declaração da doutrina, as escrituras são infalíveis, a natureza da inspiração. A inspiração se estende igualmente a todas as partes das escrituras, objeções, teorias adversas, vai trazer diversas teorias relacionadas aqui, então, a regra da fé protestantes, completude das escrituras, a perspicuidade das escrituras, regras de interpretação. E aqui então nós temos a primeira parte, né? Ali foi só o sumário, aqui foi só a introdução, já com vários assuntos que nós podemos chamar aí de prolegômenas, para introduzir e inserir o estudante dentro então do mundo e do contexto teológico. Então aqui ele parte agora da primeira parte, teologia propriamente dita, origem da ideia de Deus. Agora ele vai tratar aqui das doutrinas sistematizadas da teologia cristã. O conhecimento de Deus é inato. O que entender por conhecimento inato? O conhecimento de Deus não se deve ser processo de racionalismo. O conhecimento de Deus não se deve exclusivamente à tradição. Pode-se provar a existência de Deus
uma pergunta, né? Capítulo 2, o teísmo, vai entrar aqui de novo aqui na filosofia. O argumento ontológico vai voltar lá para os séculos de 1200 ali para explicar o argumento ontológico, o argumento cosmológico, e aí vai argumento teleológico, objeções ao argumento do desígnio, e aí vai o argumento moral ou antropológico, e ele vai explicar essa parte aqui, então, do teísmo. Capítulo aqui 3, teorias antiteísta, o que se entende por antiteísta, o politeísmo, o ilozoísmo, o materialismo, doutrina de Epicuro, olha aí, importante, tá? O materialismo na França durante o século XVIII, então vai tratar aqui, então, do contexto histórico ali da França do século XVIII e vai explicar ali o materialismo, o positivismo, o materialismo científico, refutação, ele vai trazer a refutação, o panteísmo, aqui a ideia, né, de que tudo é Deus e Deus é tudo. O que é o panteísmo? O panteísmo brahmane, o panteísmo grego, o panteísmo medieval, o panteísmo moderno, vai trazer aqui a conclusão, então, sempre com a sua objeção, sempre com o contra-argumento, contraponto. Capítulo 4, conhecimento de Deus, Deus pode ser conhecido, afirmação da questão, e aí vai, Deus não pode ser perfeitamente conhecido, a doutrina de Hamilton, e seguindo aqui, doutrina de Deus. São muitas coisas, muitos assuntos. Capítulo 5, a natureza e os atributos de Deus. Então aqui vai tratar especificamente da natureza, do ser de Deus ali e de seus atributos comunicáveis, atributos incomunicáveis, o que é ser de Deus. Então é um assunto que vai tratar sobre Deus. E o capítulo 4, a Trindade, uma doutrina importantíssima e controvérsia, né? Ele vai tratar em todos os seus aspectos aqui, observação preliminares, a forma bíblica da doutrina, o que é essa, prova bíblica da doutrina, o período de transição. Então ele vai pegar aqui a doutrina da Trindade, como nós já conhecemos, Trindade não está na Bíblia, o termo Trindade não está na Bíblia, mas fica evidente o conceito ou o conhecimento a respeito da Trindade, e ele vai tratar deste assunto, que é um assunto bem extenso em sua obra, na página 333 até a página 359, um bom material relacionado aqui em Trindade. Capítulo aqui 7, a divindade de Cristo, vai entrar aqui, Cristo, o testemunho do Antigo Testamento, o livro de Gênesis. Então entra lá pelo Velho Testamento e vem explicando de Gênesis para cá a respeito de Cristo aqui. Olha, é um material muito bem embasado e muito bem aqui escrito por ele, tá? Capítulo 8, o Espírito Santo. Então vejam bem, Rodia, ele é um reformado calvinista, mas assim, os calvinistas também creem na pessoa do Espírito Santo, né? Há uma alegação aí que os calvinistas negam a pessoa, o que é uma alegação infundada, pois o Espírito Santo é o que age, é o que regenera, é o que transforma, é o que conduz a Cristo. Então, eles tratam da pessoa do Espírito Santo. Então ele vai dizer a sua natureza, sua pessoalidade, a deidade do Espírito Santo, o ofício do Espírito Santo na natureza, o ofício do Espírito Santo na obra de redenção, a história da doutrina concernente ao Espírito Santo. Vai trazer aqui então uma história aí do desenvolvimento desta doutrina, o que é muito importante, tá? Capítulo aqui 9, os decretos de Deus, a natureza dos decretos, e aí vai. Capítulo 10, a criação, diferentes teorias concernentes aqui à origem do universo. Então, esta ordem aqui, criação imediata e imediata, prova da doutrina, objeção à doutrina, propósito da criação,
o relato mosaico da criação. Então aqui nesta parte da criação, ele vai trazer aqui então um argumento aqui dentro da teologia sistemática relacionado aí a respeito da criação. Sabemos que há diversas teorias aí relacionadas à criação do universo, mas aqui ele vai defender o ponto de vista cristão, ou criacionismo, né? Aqui ele vai entrar no capítulo 11, a providência, uma doutrina muito, hoje, ela é muito aí, não é tratada, ela é uma doutrina que tem sido deixada de lado, tá? Deixada de lado ou negligenciada, de acordo com os reformadores, falavam a respeito dessa doutrina, vai falar que o governo, a prova da doutrina, os princípios envolvidos da doutrina bíblica da providência, a providência de Deus sobre o universo material. E aqui no capítulo 12 não poderia deixar os milagres, tá? Sua natureza, significado e uso da palavra, a possibilidade de milagres. Pode um milagre ser conhecido como tal, o valor dos milagres como prova da revelação de Deus. Então vejam bem, né? Ele não vai negar aqui os milagres de Deus, tá? Vai falar sobre todos os milagres de Deus. O que ele vai expor aqui, naturalmente, dentro da fé, da perspectiva reformada, é como é que eles crêem nesta obra dos milagres. Tá bom? Aqui no capítulo 13, os anjos, a natureza, seu estado, seus empreendimentos, os anjos maus. Capítulo 2, antropologia. Capítulo 1, a origem do homem. Vai tratar aqui sobre o assunto novo aí, né? Novo porque muito considerado aqui a partir do século XVIII em diante, uma teologia que se tornou aí em ascensão, a origem do homem, e assim se tratar, porque como surgiu aí muitos humanistas, se fez necessário então uma observação relacionada à doutrina do homem. Então doutrina bíblica, teorias antibíblica, né? Aqui ele vai trazer várias teorias antibíblicas, a antiguidade do homem, habitantes do lago, aí vai trazer aqui várias teorias, e ele vai aqui então, é claro, trazer aqui a sua objeção. A natureza do homem, a doutrina bíblica continua aqui no capítulo 2, na divisão parte 2 da antropologia, o realismo, seu caráter. Vai dar aqui então uma atenção especial a esta doutrina, e no capítulo 3 aqui vai falar sobre a origem da alma, dentro da aqui divisão da doutrina do homem, tá? A origem da alma, como a alma se originou, e aí vai entrar em todas as controvérsias ali, em todos os assuntos abordados, teoria da pré-existência, traducionismo, criacionismo, argumentos com base na natureza da alma, observações e conclusões. Capítulo aqui 6, a unidade da raça humana, dentro ainda da perspectiva humana, né? Significado da palavra ou ideia de espécie, evidência de identidade das espécies, e aí por diante. Vamos dar uma corrida aqui por conta do sumário, que ele é bem grande, bem extenso, tá? Capítulo 5, o estado original do homem, ainda dentro da perspectiva humana, a doutrina bíblica, o homem criado à imagem de Deus, retidão original, domínio das criaturas, doutrina da igreja romana, doutrina pelagiana e racionalismo. Então veja, ele sempre retoma os assuntos relacionados a esse tema no decorrer dos séculos, e aí ele entra pelas escrituras e traz suas objeções aqui. Capítulo 6, o pacto das obras, também aqui dentro da doutrina do homem, tá? Deus firmou um pacto com Adão, as promessas do pacto, a condição do pacto, a penalidade do pacto, as partes do pacto, a perpetuidade do pacto, e assim por diante. Capítulo 7, a queda, vai tratar aqui o assunto relacionado à queda do homem. Capítulo 8, o pecado, ele vai trazer aqui uma abordagem muito grande relacionado à doutrina aí do pecado. Bastante assunto, olha aí, da página 581 até
a página aí 675. Então vai dedicar muitas páginas ao assunto. E aqui então tem a outra divisão, né? Capítulo aqui 9 da livre agência, que vai trazer aqui os assuntos então, relacionados aí à vontade do homem, né? Diferentes teorias da vontade, necessidade, contingência, convicção, definição de termos, vontade, motivação, causa, liberdade, liberdade de capacidade, autodeterminação da vontade, e aí vai a certeza é consistente com a liberdade, pontos de concordância, argumentos em prol da doutrina da convicção, a presciência de Deus, da preordenação, da providência, das doutrinas da graça, da consciência, do caráter moral, das volições, da natureza racional do homem, da doutrina das causas suficientes. Então, livre agência vai estar relacionado aqui, então, vai entrar nesse assunto aqui, o livre-arbítrio, e aí por diante ele vai tratar bem deste assunto e vai aqui trazer as partes, tá? Soteriologia, ou doutrina da salvação, plano da salvação, é bem extensa também, não deveria deixar de ser, pois é a doutrina principal, né? A doutrina da salvação. Deus elaborou esse plano e aí vai falar sobre a importância de conhecer o plano, os meios de conhecê-lo, vai mostrar aqui quais são os meios e vai entrar aqui com as várias teorias desenvolvidas ao longo dos séculos. Supralapsionarismo, infralapsarianismo, redenção hipotética, objeções a esse esquema, doutrina luterana quanto ao plano da salvação, doutrina remonstrante, aqui já relacionado aqui a Armínio, tá? O arminianismo wesleyano, olha aí, arminianismo wesleyano vai tratar deste assunto, não vai deixar de tratar. E Wesley era contemporâneo aqui praticamente de Roger, né? E wesleyano é uma doutrina hoje muito difundida no mundo, tá? Então ele vai aqui relacionar ela também, o esquema agostiniano, e aí vai trazer aqui todos os pontos de vista, e ele é bem grande por sinal, tá? E não deveria deixar de ser. É uma doutrina importante, o pacto da graça, o plano da salvação é um pacto e vai mostrar aqui todo o desenvolvimento desta doutrina. A pessoa de Cristo, a pessoa de Cristo é incrível, incrível. Então, muitos teólogos hoje vai se voltar aqui para Rod, porque Rod vai esmiuçar a doutrina de Cristo. Então, quando você pega uma obra de referência, evidentemente terá ali o nome deste teólogo, porque ele tratou assim de uma forma bem específica e detalhada com relação à pessoa de Cristo. Então, ele vai dizer aqui considerações preliminares, os fatos bíblicos, a união hipostática, consequências da união hipostática, doutrina errôneas e heréticas concernente à pessoa de Cristo, doutrina das igrejas reformadas, a doutrina luterana, formas mais recentes da doutrina, formas modernas da doutrina. Então vai mostrar aqui vários desdobramentos relacionados à doutrina de Cristo. Então, dentro da doutrina de Cristo, aqui no capítulo de número 4, ele vai falar aqui sobre a obra mediadora de Cristo. Então, Cristo é o mediador, Cristo é o único mediador, qualificações para a obra, o tríplice ofício de Cristo, tá? Vai trazer aqui também o ofício profético, o ofício sacerdotal e a satisfação de Cristo. Capítulo aqui de número 8, por quem Cristo morreu. Esta é uma doutrina aí que traz uma controvérsia imensa no meio evangélico, né? Entre calvinistas e arminianos. E aqui vai entrar, então, aí, por quem Cristo morreu, estado da queda, prova da doutrina agostiniana, e ele vai falar aqui sobre da natureza do pacto da redenção, eleição, declaração e expressão das escrituras, e vai mostrar aqui, então, por quem Cristo morreu, pelos eleitos, por todos, e aí por diante. Teoria da expiação, então a expiação também é uma doutrina muito importante. As doutrinas relacionadas à pessoa de Cristo,
todas elas são doutrinas relevantes que fazem parte da nossa fé. Não se pode negligenciar essas doutrinas. Então ele vai tratar aqui, vai abordar várias teorias relacionadas aí à expiação, tá? Relacionadas aí à morte de Cristo. A visão ortodoxa, a doutrina de alguns dos pais antigos, a teoria moral, objeção a essa teoria, a teoria governamental, a doutrina remonstrante aqui, retomando novamente aqui a doutrina de Armínio, tá? Ou dos discípulos de Armínio, a teoria mística, os primeiros místicos, tá? E aí vai, objeções finais. A intercessão de Cristo, então Jesus Cristo, aqui vai tratar também sobre esta importante doutrina, Cristo nosso intercessor, sua natureza, seus objetivos, a intercessão dos santos, o ofício régio de Cristo, a igreja, o reino de Deus, Cristo é legitimamente rei, a natureza do reino de Cristo, seu domínio sobre o universo, o reino de glória. Aqui então a humilhação de Cristo inclui sua encarnação, ele se sujeitou à lei, seus sofrimentos e morte, ele suportou a ira de Deus, sua morte e sepultamento. E aí vai, tá? Vários assuntos relacionados então à humilhação de Cristo, à exaltação de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, assentado à destra de Deus. E aqui nós vamos no capítulo A Vocação, uso bíblico do termo, vocação externa, graça comum, e vai aqui, graça eficaz, prova da doutrina, objeções, história da doutrina da graça. Então é aquela coisa, vai falar sobre a graça geral e a graça específica. A graça geral, Deus chama todas as pessoas. Graça específica, a obra é eficaz na vida dos eleitos segundo a concepção calvinista, tá? A regeneração, aqui um termo importantíssimo aqui já são assuntos relacionados à aplicação da redenção no coração do homem, o uso da palavra, a natureza da regeneração, a doutrina evangélica e objeções. E segue então aqui o sumário, é um sumário imenso, grande, para vocês verem o tamanho desta obra. Capítulo aqui número 16, a fé, ele vai aqui detalhar aqui o assunto da fé. O capítulo aqui de número 17, a justificação, uma doutrina importantíssima, a santificação, como é que ela se desenvolve, o que é a santificação. Capítulo de número aqui 19, a lei, vai falar sobre a lei. Capítulo de número 20, os meios da graça, né? Quais os meios da graça, a palavra de Deus, o testemunho da história, a palavra como meio de graça, aí vai mostrar, né, como é os meios utilizados da graça aí para tocar no coração do homem. O assunto ele é bem grande. Capítulo 4, a escatologia. A escatologia é um assunto que está em voga hoje, né, nos últimos dias, um assunto muito discutido e debatido. Certamente na época aqui de Roger não tínhamos aí uma escatologia mais definida como a temos hoje e várias linhas, mas ele vai tratar aqui de acordo com o pensamento da época, relacionado aqui à escatologia. Capítulo 1, o estado da alma depois da morte, a doutrina protestante, o sono da alma, a doutrina patrística do estado intermediário, doutrina da igreja de Roma, o limbus patrum, argumentos usados em favor da doutrina, a história da doutrina. Capítulo 2, a ressurreição, né? Aqui já tratando relacionado à ressurreição dos seres humanos, a doutrina bíblica, os corpos humanos ressuscitarão. Em que consiste essa identidade? A história da doutrina. Capítulo aqui 3, já dentro da escatologia, tá? A segunda vinda, objeções preliminares, a doutrina comum da igreja, a vinda pessoal de Cristo, a vocação dos gentios, a conversão dos judeus, os judeus vão de ser restaurados à sua própria terra? Uma pergunta, o anticristo aí por diante, tá? Os eventos concomitantes da segunda vinda, a ressurreição geral, o termo dessa
ressurreição geral, o juízo final, doutrina da igreja, fim do mundo, reino do céu e aí por diante. E por final, na página 1667, nós vamos ter aqui então um índice analítico. Então o vídeo vai ficar um pouco longo, tá? É uma teologia que merece aí um vídeo um pouco mais longo, principalmente no detalhamento, mostrando para vocês aqui a esquematização do sumário desta obra, que ela é imensa. Então, teologia sistemática, então, capítulo 1, sobre o método, é aquela questão, vai tratar aqui sobre o método que nós falamos, né? E aí vejam como que é. Olha como está a obra, está bem dividida, tá? É bem detalhada, a fonte é um pouco pequena, como eu disse, porque a obra ela é imensa, o assunto é imenso, não se importa, tá? Olha, e na época de Charles Hodge, o velho, não havia sido desenvolvidas muitas doutrinas que hoje têm sido desenvolvidas, mas aqui é uma obra de referência, tá? Em relação às doutrinas específicas, teologia, como a Trindade, como a graça, nós temos um detalhamento muito grande aqui, bem infinito mesmo, que ele vai traçar aqui. As doutrinas mais novas, como a escatologia, como o desenvolvimento aí do pentecostalismo já, né, no século XIX, 18 para 19, Charles Hodge não vai tratar aqui na obra porque ele não viveu essa transformação e esta mudança, mas serve de base o material como histórica para poder entendermos como chegou, como se deu esse desdobramento e esses desenvolvimentos da doutrina. Então esta é a obra de Charles Hodge, tá? Uma obra imensa, uma obra grande, uma obra muito boa, uma obra eu considero completa, há uns termos bem complicados de entender aqui, mas o teólogo, né, o estudante de teologia, ele tem que debruçar sobre qualquer assunto, tentar ali dominar e aprender e assimilar ao máximo para que o seu conhecimento seja aí engrandecido, para que a sua mente venha abarcar o máximo possível aí de entendimento relacionado ao assunto da teologia. Teologia é um material imensamente rico, então nós vamos ter muitas obras. Essa é uma das obras teólogos de Princeton. Teólogos de Princeton foram muito importantes aí no desenvolvimento da teologia, tá? Então nós temos aí teólogos de Princeton, François Turrentine, teologia sistemática de Charles Hodge, um aí que entrou, que mergulhou aí na teologia de François Turrentine, e temos outros teólogos também, tá bom? Esta é a apresentação desta obra, desta teologia, ela está disponível, olha, o preço desta teologia, pelo tamanho dela, se tiver disponível aí, é um preço baixíssimo relacionado a obras mais novas, né, a obras mais modernas. Você vai encontrar aí na casa de 100, 110, 120 reais. Eu comprei essa aqui na época por 90 reais. 90 reais eu achei um preço justo pelo tamanho da obra e pelo seu conteúdo, tá bom? Então fique com Deus. Este foi o review da teologia sistemática de Charles Hodge, o velho. Um abraço e que Deus abençoe a sua vida.